Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Participe do Momento Saúde, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. 77 999 81 61 17. Momento Saúde. Momento Saúde. Com Sheila Bernardes. A sua saúde deve ser a sua prioridade. Olá, que bacana poder estar com vocês mais uma vez. Estamos chegando ao Momento Saúde de hoje e a gente vai trazer hoje informações importantíssimas. Nossa convidada, doutora Jéssica Cunha, médica dermatologista, ela que é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Jéssica, bem-vinda ao Momento Saúde. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje. Para nós também é uma satisfação enorme receber você. A gente está vivendo um período atípico, mas é a nossa realidade. Sim. E tem muitas queixas de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, conseguiram então se recuperar, mas elas falam que tem queda de cabelo no pós-Covid. É verídico isso? Como é que a gente pode tratar? Por que o cabelo cai depois de um episódio de Covid-19? Sim, então a queda de cabelo, na verdade, as doenças do couro cabeludo, as alopecias, né, que é uma forma geral de denominar a doença do couro cabeludo, elas têm várias causas, vários tipos diferentes, né? Uma delas é o eflúvio, e é o que a gente tem visto pós-Covid. É uma doença que a gente já conhecia, que ela já é comum acontecer após estresse cirúrgico, após algumas doenças febris, após o parto, então pela alteração hormonal, né? E no Covid também ela tem se apresentado com bastante frequência. Esses casos a gente tem recebido no consultório e é importante o exame físico e dermatológico do paciente, porque essa queda de cabelo do eflúvio, ela pode ser um sinal de alerta para outras doenças do couro cabeludo que o paciente talvez já estivesse apresentando antes e que ele começa a perceber depois que cai de uma forma mais importante, aguda, que é o eflúvio pós-Covid. Tem tratamento, né? A gente consegue, com um bom exame, com alguns exames laboratoriais, fazer um diagnóstico preciso se é só por causa do Covid ou se ela já tinha alguma outra doença de base, e começar um tratamento precoce para a gente conseguir uma qualidade de vida para o paciente, uma resposta melhor, né? Muitos pacientes ficam muito preocupados quando vê aquela queda, principalmente ao lavar o cabelo, escovar, e o exame, a informação, né, é o melhor procedimento para a gente conseguir individualizar cada caso e tratar de acordo com o que aquele paciente precisa, né? Muito importante. Agora, até que quantidade de cabelo é normal, é comum cair? Tem como a gente mensurar? Sempre a gente está perdendo fiozinhos, ganhando fiozinhos, mas a partir de qual sinal a gente pode verificar que, poxa vida, mesmo fora do contexto da Covid-19, não está normal, está caindo muito? O normal é cair até 100, no máximo 150 fios por dia, né? É difícil a gente fazer essa contagem, mas alguns pacientes precisam e a gente orienta. E também tem um ponto importante, a questão da lavagem dos cabelos, que os pacientes sempre me perguntam, né? Então, lavar o cabelo todos os dias ou em dias alternados, isso não vai alterar a queda. Quando a gente passa para dias alternados ou 2, 3 dias sem lavar, ele vai acumular os fios que iriam cair de qualquer jeito. Então, por isso que aparentemente você acha que tem mais volume de fios de cabelo, né? Mas a lavagem do couro cabeludo é de acordo com a oleosidade, a característica do seu couro cabeludo, tá? Olha aí. Uma outra doença, não sei se seria uma doença, a caspa, por exemplo. É uma doença do couro cabeludo? Tem jeito, tem tratamento? A gente pode prevenir? Isso, a caspa é uma doença, uma dermatite seborreica, que a gente chama, né? Ela é uma doença do couro cabeludo, ela pode atingir outras localizações sem ser couro cabeludo, principalmente no rosto, tórax anterior, e ela é uma doença crônica, então ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E hoje em dia, cada vez mais a gente tem estudado as doenças do couro cabeludo, estudado os tratamentos, né? Temos muitas opções
para manter um bom controle, uma qualidade de vida com bom controle do paciente, com o uso de remédios, né, e shampoos específicos em casa. A gente vê hoje no mercado, na internet, na televisão, diversas opções de medicações que prometem que o cabelo vai crescer, que o cabelo vai ter mais brilho, vai ter mais força, que vai evitar a queda. Como que a gente pode saber se o uso dessa medicação pode afetar outras áreas da saúde? É seguro comprar esse tipo de medicação e tomar medicações que prometem tantas coisas, né? Sim, a gente tem visto muito marketing, né, em cima de estética e de cabelos, né, prometendo milagres. Não é seguro fazer medicação nem via oral, nem tópica, né, sem uma orientação médica, justamente por aquele motivo que eu falei no começo. Sem um diagnóstico de base, às vezes a gente fica tomando polivitamínicos e aplicando manipulados no couro cabeludo, sem ter uma orientação e sem saber, na verdade, qual é o problema do seu fio, o problema do seu couro cabeludo. Às vezes tem situações de pacientes que chegam já há anos usando remédios por conta ou que o vizinho orientou, né? E está postergando, na verdade, o diagnóstico. Um alerta também é que dessas doenças do couro cabeludo, das alopecias, a gente tem uma gama de diagnósticos e alguns deles são cicatriciais. O que quer dizer? Que vai causando inflamação e fibrose no couro cabeludo e aí não nasce mais cabelo. Então, às vezes, a gente vai postergando o diagnóstico de uma doença séria e que é difícil depois reverter a situação. Então, quando a gente começa a ter esse alerta de aumento da queda do cabelo, principalmente rarefação, quando você começa a ver mais o seu couro cabeludo, coceira, dor, também são sintomas relacionados com a inflamação do couro cabeludo, é importante uma avaliação médica de um especialista. Importante. Olha aí, gente. O cabelo é um componente importantíssimo, tanto para nós mulheres quanto para os homens também. O que a gente pode falar para quem está sofrendo com a calvície, por exemplo? A calvície é alopecia androgenética, que é o nome que a gente diz, né? Então, ela tem tanto a alopecia androgenética masculina, que é a calvície, e a feminina também, que às vezes a gente negligencia, né? Mas que é uma entidade muito conhecida por especialistas. Elas têm tratamento, né? Elas conseguem, quanto antes, mais precoce o tratamento, mais a gente consegue um resultado duradouro, né? Ela é uma doença o próprio nome diz, né? Androgenética. Então, uma doença que tem um cunho hormonal e também genético. Então, é importante ter esse histórico familiar, acompanhar a evolução. Tem pacientes que a gente pede até fotos para acompanhar previamente como que está vindo a evolução do couro cabeludo. Mas é uma doença que tem tratamento hoje em dia, cada vez mais opções, tanto medicação oral, quanto medicação tópica para o paciente aplicar em casa, quanto procedimentos no consultório que a gente consegue fazer para otimizar esse tratamento, com ótimos resultados. Olha que bacana. Agora, o diagnóstico dessas doenças todas que a doutora já falou até agora, são fáceis de fazer, são simples de fazer? Como que é feito o diagnóstico das doenças ligadas ao nosso couro cabeludo? O diagnóstico é basicamente pelo exame físico. Quem faz tricoscopia, né, especialista em cabelos, tem um aparelho no consultório que consegue aumentar de 10 a 20 vezes o exame do fio e do couro cabeludo, para a gente conseguir analisar com mais precisão do que só a olho nu. Muitas vezes só pelo exame físico, que é a tricoscopia, e exames laboratoriais, a gente consegue o diagnóstico. Para aqueles casos mais complexos, a gente pode lançar mão da biópsia, que a gente extrai um pedacinho do couro cabeludo, né, anestesia local, um procedimento ambulatorial, e analisa no microscópio. O patologista também experiente e especialista em pele, couro cabeludo, consegue nos dar mais informações do que está acontecendo ali naquela pele. O estresse é capaz de provocar queda de cabelo, doutora? Da mesma forma que o estresse cirúrgico e o estresse por doenças como o Covid é capaz de provocar queda, o estresse emocional também é capaz de provocar queda. Ele é um deflagrador, né, de queda de cabelo.
Tá aí. Muito importante tudo isso que a gente já aprendeu até agora nesse primeiro bloco com a doutora Jéssica Cunha. E a gente volta com ela daqui a pouquinho perguntando sobre qual o tratamento ideal, o que devem fazer as mãezinhas que acabaram de ter bebezinho e estão com queda de cabelo. A gente volta já já. Você está ouvindo Momento Saúde. Participe do Momento Saúde, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. 77 999 81 61 17. Estaremos respondendo a sua pergunta. Tá esperando o quê? Mande já a sua pergunta para o Momento Saúde com Sheila Bernardes. Para quem quer mais qualidade de vida, se liga aqui no Momento Saúde. Momento Saúde. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Momento Saúde. Você sabe que pra gente a sua saúde deve ser prioridade. Nossa convidada de hoje, doutora Jéssica Cunha, médica dermatologista. Doutora, as mãezinhas que tem o bebezinho, tá ali com seu bebezinho recém-nascido no colo, muitas delas reclamam da queda de cabelo pós-parto. E algumas a gente escuta falar que pode ser devido à anestesia utilizada durante o procedimento do parto. Isso é mito ou é verdade? O estresse cirúrgico, né, de uma cesariana e anestesia, ela pode causar queda de cabelo. Só que ela não é o principal fator. Tanto que a gente tem também a queda de cabelo no parto normal, sem usar anestesia. O que acontece? Durante a gestação, a gente tem os hormônios muito elevados, né? O estrógeno principalmente, então eles são responsáveis pelo brilho, o volume do cabelo durante a gestação. E aí depois, na hora do parto, a gente tem uma queda abrupta desses hormônios que estavam lá em cima. E aí é essa principal causa, a queda abrupta dos hormônios, que faz cair o cabelo. Então, por isso que é muito comum, né, pós-parto, ter essa queda dos fios dos cabelos. E principalmente também agora as outras pessoas que usam anticoncepcional hormonal, oral e retiram a medicação por algum motivo, também sofrem. Ou algum outro distúrbio hormonal, que por algum motivo a gente tem essa queda abrupta dos hormônios, também vai cair o cabelo. A doutora citou os anticoncepcionais, não vou perguntar sobre outro mito e verdade de novo. Já escutei falar que tem mulheres que colocam anticoncepcionais dentro dos seus shampoos e condicionadores para que o cabelo cresça mais rápido e tenha mais brilho. Você já escutou isso, doutora? Anticoncepcional não escutei, mas algumas vitaminas, principalmente veterinárias, vitamina A, né, que as pessoas fazem essa mistura em casa, mas é um mito, isso não vai crescer o cabelo, não vai fortalecer, porque o shampoo tem um contato muito pequeno com o couro cabeludo, é muito rápido o contato que a gente tem do shampoo, e ele não tem essa capacidade de absorver e fazer o fio crescer mais forte, com mais brilho, né? Então, esse é o cuidado que a gente comentou também antes. Algumas vitaminas, a vitamina A agora é um exemplo que eu lembrei, que até ela, em excesso, piora a queda de cabelo. Então, por isso que é importante o cuidado e a orientação médica, né? Dos suplementos vitamínicos e dos cuidados com o fio, desde o shampoo até os polivitamínicos que a gente usa com esse intuito. Porque, às vezes, a gente tá seguindo orientações de pessoas leigas, né, e acaba prejudicando o nosso fio. Então não dá para sair comprando, fazendo por conta, tem que ter orientação, né, doutora? Isso. O contraceptivo, quando a gente fala contraceptivo hormonal, ele também tem que ser guiado por um médico especialista, o ginecologista é a melhor pessoa para orientar, né, porque também tem os riscos e benefícios de cada um. Então, o que a gente tem que saber é que são essas trocas de hormônio, principalmente, que podem fazer cair o fio, mas que tem tratamento e que tem reversão, não é uma queda permanente, tá? Entendi. Doenças da pele associadas ao pós-Covid. Tem várias manifestações. A gente conversando aqui em off, antes de começar essa entrevista, a doutora dizia que no consultório aparecem vários casos, né? A pessoa teve Covid e tem algumas manifestações na pele. Quais manifestações seriam essas e o que a pessoa pode fazer para tratá-las? Sim, o Covid ainda é uma doença muito nova, né, que a gente tem aprendido muito com ele. O mundo inteiro, né, tem estudado e publicado muito sobre. Na dermatologia também.
a gente tem visto quadros de manifestações cutâneas do tipo urticária, do tipo vasculite, ou só um rache, que é aquele vermelhão no corpo, associadas ao Covid. Inclusive casos leves e casos assintomáticos. Então a gente já tem descrições de casos que teve só manifestação cutânea. E aí, como foi uma manifestação cutânea diferente, que chamou a atenção do profissional, pediu o exame do Covid e veio positivo. Ele pode, então, tanto preceder o quadro de Covid ou como suceder. Não necessariamente os pacientes graves que vão ficar internados, mesmo sintomas leves podem ter manifestações cutâneas. E outra coisa que a gente tem visto também no Covid são as reações farmacodermias, que são reações alérgicas aos fármacos utilizados. Por isso que, mais uma vez, é importante a orientação e acompanhamento médico, porque todos os remédios têm efeitos adversos, né? E alguns deles podem ter reações graves, que precisam de internação, medicações na veia. E a gente também tem relatos de casos, eu também já tive alguns casos aqui na nossa cidade de Luiz Eduardo, por reações, tanto reações ao Covid quanto reações alérgicas aos remédios, utilizados por conta na maioria das vezes, né? Entendo. Doutora Jéssica, o clima mudou, está mais friozinho quando está mais cedo e quando a noite chega, o clima mudou aqui em Luiz Eduardo Magalhães. E parece que a gente não consegue cuidar direitinho da pele só com aquele hidratante que antes a gente utilizava. É preciso lançar a mão dos olhos para hidratar melhor a pele. Qual é a sua dica nesse período para a gente manter a pele hidratada? A nossa pele é o maior órgão do corpo humano, né? A nossa principal barreira de proteção. Então a gente sempre tem que ter o cuidado, nessa época do ano realmente com o friozinho piora o ressecamento da pele, então a gente precisa ter mais cuidado com ela. Uma dica importante que eu dou são os banhos. Nessa época a gente tem a tendência de ter um banho mais quente, mais demorado, e isso não faz bem para a pele. Então, o banho morno, ele não precisa ser necessariamente frio, mas banho morno. A gente orienta não demorar muito no banho, usar sabonetes hidratantes já, como de glicerina, que é um ótimo sabonete para hidratação. Sair do banho, passar o hidratante no corpo inteiro, ainda no banheiro, que a pele, quando ela está úmida, é quando ela mais absorve qualquer produto que a gente for passar nela. Então, eu sempre dou a dica de deixar o creme hidratante, né, no banheiro mesmo, para a gente sair do banho e já aplicar o creme hidratante. Nessa época do ano, algumas pessoas que têm mais pele ressecada e pele sensível precisam hidratar a pele pelo menos 2 vezes por dia. E as pessoas com pele normal conseguem 1 vez ao dia ter uma boa hidratação. A ingesta hídrica também é muito importante. Às vezes a gente esquece, principalmente agora no friozinho, de ingerir água. E a pele também precisa, como os outros órgãos, né, precisa muito dessa ingesta hídrica para a gente conseguir manter uma pele mais viçosa, hidratada. Muito bem. Doutora, as alergias. A pele, quando a doutora até falou agora há pouco, alergia a medicamentos. Às vezes você toma uma medicação e é ela que reage. Você toma uma bebida e é a pele que reage. Você come algo e é a pele que reage. O que a gente deve fazer quando a gente ingerir algo, usar algo e a pele reagir de imediato? É um sinal de que o nosso organismo não aceitou aquela medicação, não aceitou aquele alimento ou aquela bebida? Sim, as reações alérgicas, elas têm um espectro grande, então desde reações leves até reações mais graves, né? Na grande maioria são reações leves, realmente medicamentos, ingesta de bebida alcoólica e até alguns alimentos podem causar alergias na pele. Essa história temporal de você ter ingerido algum remédio ou alguma comida e posteriormente ter tido a reação é muito importante, então o paciente estar atento, observar. Alguns pacientes a gente pede até para fazer uma agenda para escrever tudo que comeu, ingeriu, para a gente conseguir distinguir. Mas a gente também tem alguns exames que a gente pode lançar a mão para tentar identificar qual é o produto, a substância, né? E aí o paciente conseguir excluir da sua vida. Nesses casos, os mais leves, antialérgicos resolvem bem, só que é importante a atenção porque a urticária, por exemplo, que são aquelas manchas vermelhas que ficam inchadinhas na pele, que coçam bastante,
elas podem ser desde leves, de um dia para o outro sumir, quanto casos mais graves que já tem um inchaço periocular nas pálpebras, o inchaço dos lábios e até edema da glote, com necessidade de suporte de via aérea, que é o oxigênio, né? Então, os casos mais leves a gente consegue só tomar a medicação em casa, e aí quando a gente vê que está agravando, é importante a gente procurar ajuda médica, né? Não deixar postergar esse caso e poder agravar para algum caso mais sério. Bacana. E as coceiras, quando elas aparecem? Seria a reação da nossa pele a um tecido, a poeira? Seria o que a origem das coceiras? Coceira é um sintoma muito comum a muitas doenças, é como a febre. Então, a coceira a gente pode ter desde a pele ressecada, só pelo ressecamento da pele, que com os cuidados que a gente falou do banho e da hidratação a gente já tem uma melhora, ou também alergias. E aí pode ser tanto medicamentosa, quanto tecidos, perfume, né? Então, coceira a gente tem muitas causas. Sempre a hidratação da pele vai ser o melhor tratamento que todo mundo pode fazer em casa, né? Tratamento até preventivo, para evitar. Mas quando as coceiras estão aumentando, você está fazendo os cuidados que a gente comentou, hidratando bem sua pele, ou até outros moradores em casa também estão com a mesma coceira, também tem que procurar ajuda, né, médica, para a gente conseguir diagnosticar a causa. A gente tem até a coceira pode ser até um sintoma sistêmico de alguma causa interna, como por exemplo de uma doença renal, uma doença no fígado. Ela pode apresentar na pele como coceira também, então por isso que é importante a avaliação. Tem que dar atenção, né, a esse sintoma. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso Momento Saúde. Aprendi muito com você hoje. Muito obrigada pela sua presença. A gente vai te aguardar para uma próxima entrevista, porque eu tenho certeza que tanto eu como os nossos ouvintes têm muita dúvida para tirar com você. Obrigada, doutora Jéssica. Eu que agradeço. Também estou esperando as dúvidas, né? Do que a gente puder ajudar, estarei aqui. Muito obrigada. A gente conversou com a doutora Jéssica Cunha, médica dermatologista. Você pode mandar sua pergunta para a gente. A doutora Jéssica vai estar respondendo no nosso próximo programa. E quem quiser segui-la, pode seguir. doutora.Jéssica Cunha no Instagram. Manda um direct para ela que ela vai te responder com muito carinho. Obrigada pela companhia de vocês. A gente se fala. Um grande beijo. Tchau. Programa Momento Saúde, trazendo informação de saúde no seu rádio. Acompanhe a gente pelo Instagram, @programa Momento Saúde, ou no Instagram de Sheila Bernardes, @Sheila Bernardes. É você ainda mais próximo, ajudando a fazer o nosso programa Momento Saúde.